Tá bom, então. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho, nessa tarde de inverno ensolarada. A gente tem que sempre agradecer de ter nascido nesse país maravilhoso, né? Que é lindo, né? Todos os dias sempre tem uns dias mais, mas em geral é sempre lindo. Vou dar só um avisinho bem rápido sobre as cestas básicas. O que está faltando mais assim, mais urgente é arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Bom, todo mundo aqui já sabe, são as famílias que a gente auxilia, né? São 86 famílias e sempre acaba faltando alguma coisinha. Então, uma coisinha só que alguém trouxer já é de muita, muita ajuda, tá bom? Vamos agora, então, nos tranquilizar, sentir esse ambiente preparado para nós desde muito cedo. Um ambiente de paz, de harmonia, de aconchego. Vamos nos sentir assim, abraçados, acolhidos, respirando profundamente, deixando todos os problemas lá fora e estando aqui, presente, para o aprendizado desta tarde. E nosso coração se eleva e agradece ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade desta encarnação, de muito aprendizado, de muitos desafios. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E quem faz a palestra para a gente hoje é a Sandra, que vai falar sobre ansiedade. E quem não é? Boa tarde. Obrigada por terem vindo num dia assim como hoje. Futebol, Copa do Mundo, Jogo do Brasil, né? Aí eu comentei que foi até difícil eu chegar aqui. O pessoal buzinando, parece horário de rush. Aí eu pergunto, a ansiedade nesse povo em chegar em casa? Então, a primeira coisa que é importante a gente observar é a respeito do termo ansiedade. Muitas palavras do repertório médico, vamos assim dizer, é usado de uma forma comum. Como, por exemplo, se eu falo aqui, hoje eu estou tão deprimida, isso significa que eu fui para o psiquiatra, estou tomando remédio, fazendo terapia? Não, mas eu uso, estou deprimida, né? Então, eu quero dizer que eu estou triste, chateada, mas eu não estou deprimida. E, no entanto, as pessoas usam esse termo tão corriqueiramente. O termo ansiedade também é assim. E a gente vai, no texto, entender que ansiedade é ligada a situações ruins, negativas, onde nos dá sinal de alerta. Então, se eu estou indo para casa para assistir o jogo de futebol, para quem gosta, isso não é um sinal de alerta. Isso pode ser euforia, pressa, alegria, mas no termo propriamente dito, ansiedade, a gente está errado se falar. A gente usa, né? Até tem na internet uma menininha, gente, no YouTube, que fala sobre ansiedade, assim, ela brinca com a mãe, assim, mãe, você está muito ociosa. Então, é uma figura a menina, né? E aí ela mistura tudo com teimosia, mas está muito comum falar ansiedade, né? Então, nós vamos entender primeiro o que é ansiedade. Mas é difícil falar em ansiedade sem a gente falar sobre medo. É difícil. Não dá para separar e vocês vão entender o porquê. Então, eu vou conceituar medo. O que é medo? É uma emoção diante de um perigo real que nos impulsiona a uma reação como se a gente estivesse sendo ferido, atacado em algum momento. Já a ansiedade é o preparo que nós temos que ter diante dessa iminência de um perigo. No medo, é um perigo real. E na ansiedade, nem sempre é. É uma coisa mais do imaginário. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente tentar diferenciar o que é medo e o que é ansiedade. Por exemplo, eu estou num voo. Muita gente gosta de fazer voos, né, de avião, viagens aéreas e tal. Não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que têm verdadeiro pânico, né?
Então, vamos supor, essa pessoa, ela está com medo ou ela está com ansiedade? Se o avião estiver caindo ou em algum procedimento emergencial, é medo, porque ele é real. Mas se o voo estiver tranquilo e a pessoa está ali com o coração palpitando, é ansiedade. Entenderam a diferença? Medo e ansiedade? Então, assim, se o avião estiver num procedimento emergencial, real, medo. Mas se tiver tudo tranquilo e mesmo assim a pessoa não relaxa, está intranquila, é ansiedade. Então, é mais um sinal de alerta, né, que a pessoa tem do que, de fato, uma situação real, se não tiver nada de errado nisso. Se medo e ansiedade é ligado a essas situações de pânico, medo, pavor diante de uma situação, é bom ou não é bom ter ansiedade ou medo? Eu vou dizer que sim, né? O Criador colocou por algum motivo. Pensem assim, se nós não tivéssemos ansiedade e nem medo, lá atrás, nos primórdios da humanidade, nós teríamos a humanidade como hoje? Nós teríamos sobrevivido? Tem que ter. Isso está ligado ao instinto de conservação. Então, se tem uma fera, um inimigo da tribo inimiga, né? Se tem um cataclisma, uma epidemia, uma guerra, eu vou primeiro sinalizar com ansiedade, depois vem o medo que vai nos impulsionar ao quê? Ficar ali para ser comidos, devorados, mortos? Não, eu vou procurar sair daquela situação. Então, a ansiedade, ela é positiva quando ela nos impulsiona. É experiência. Se a gente tivesse aquela coisa morninha, nós não iríamos desenvolver. E cada vez que a gente vivencia, a gente assimila. E a gente espírita sabe, assimilou experiências para o perispírito que leva para a erraticidade que volta em futuras reencarnações. Né? Então, olha como é importante isso. Agora, tem uma coisa também. A ansiedade, nós vamos agora fixar mais na ansiedade, que a gente já sabe diferenciar ela, ela varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que passam pela mesma situação e conseguem elaborar de uma forma. Outras já entram em desespero, né? E por quê? Nós, como espíritas, sabemos que isso é derivado de encarnações anteriores, né? Então, assim, uma mesma situação, às vezes uma situação mínima, que não diz respeito, por exemplo, dentista. Tem gente que vai no dentista tranquilo, e tem gente que tem verdadeiro pavor, né? Então, quantos medos nós temos, ou ansiedade, né? E a gente não sabe por quê. Fruto, talvez, de experiências dessa vida mesmo, mas de encarnações anteriores. Então, a gente sempre tem que ver isso como um fator positivo. Porém, nós temos que diferenciar também a ansiedade normal, que todo mundo deve sentir, com a patológica. A normal, ela é proporcional, a ansiedade é proporcional àquele perigo imaginário ou real. Né? Então, a gente, por exemplo, diante de uma cirurgia, uma entrevista de emprego, alguma coisa que saia da nossa área de conforto, né? Sair da área de conforto é alguma coisa que está fora, né, daquele dia a dia, da nossa rotina. Eu vou dormir tão bem assim? Uns vão dormir mais, outros não, mas eu vou ter uma ansiedade, porque tem um risco, né? É uma situação invasiva. Ok, passado aquele momento da entrevista, da prova, da cirurgia, nós voltamos na normalidade. E na patológica, isso não acontece. Na patológica, às vezes é até desproporcional e a pessoa se desestabiliza. Então, quando eu sei que é normal ou quando eu sei que é patológica, a patológica é aquela que não cessa. Nós estamos sempre acelerados com aquela ansiedade. Gente, tem tantas fobias, né? Agorafobia. Agorafobia é medo da sociedade, né? Então, tem vários pânicos que, às vezes, a gente
não vai atrás. E a nossa vida tem uma qualidade inferior. Então, depois nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos, né? Então, esses sintomas físicos, tanto da ansiedade normal, que podem ser até intensos, mas são passageiros, quanto da patológica, limitam a vida da gente. Então, quem já não sentiu aqui? Palpitação, dor de estômago, falta de ar, e aí vai, né? Causada por essa ansiedade. Então, assim, é sempre bom a gente fazer uma avaliação do que é uma coisa e do que é outra. Origem da ansiedade. Lá na ciência, ela diz que é um conjunto de situações biopsicossocial. Então, se Charles Darwin fala para a gente que nós somos fruto dessa evolução, né? Então, a gente, como ser humano, vai evoluindo, materialmente falando, e nós vamos tendo essas experiências gravadas no nosso cérebro. Então, a ciência diz isso. Mas a doutrina espírita, ela vai além, né? Então, a doutrina espírita, ela aponta algumas situações que a gente, estudando, vai entender. Olha, tem algumas que eu relacionei aqui, ó. Por exemplo, já falamos do instinto de conservação, né? Então, esse instinto de conservação foi colocado em nós, seres humanos, para que a gente não pereça. Já falamos aqui que a reencarnação é muito complexa. Tem de 3 a 4 vezes o número de espíritos desencarnados do que encarnados. E a gente sabe como é complexo reencarnar. Tem toda uma programação, depois a gente reencarna e usando o livre-arbítrio, ou para o bem ou para o mal, onde nós vamos ter atenuantes ou agravantes, né? Nós vamos adquirindo todas essas experiências. Então, se é tão difícil reencarnar, tem que ter um instinto de conservação. Por mais que o ser despreze a vida por motivos variados, ele, no fundo, na hora H, ele pede proteção divina, né? Pode desprezar, mas no momento em que ele se vê à beira de um perigo, ele vai pedir clemência, ele vai querer ficar encarnado, né? É medo daquilo que vai acontecer? É medo da passagem, das dores físicas? A gente fala do planeta, mas a gente quer permanecer no planeta. É aqui que a gente evolui. Então, o instinto de conservação é um dos elementos que podem acionar facilmente a ansiedade. O outro é o complexo de culpa, né? Então, assim, nós somos seres que temos culturalmente a questão da culpa. Minha culpa, minha máxima culpa, né? Por quê? Porque ou nós adquirimos a culpa nessa encarnação, ou fizeram com que a gente adquira, por exemplo, através da religião, ou porque nós trazemos culpa de encarnações passadas. Então, a culpa, ela está dentro de nós. Mas santa doutrina espírita, que diz assim, nós erramos, mas há sempre o amanhã, para a gente reparar aquilo que erramos, né? Então, podemos reparar nessa vida, podemos reparar numa outra. Também não é para dizer assim, deixa então para a próxima, né? Não, é um conceito que a gente precisa ter arraigado na gente, né? Que há uma culpa, mas que há sempre momentos em que a gente possa repará-las, né? E outra coisa, nós vivemos numa sociedade mesmo que incute essa culpa na gente, né? Através, inclusive, que eu estou citando aí da religião. Por exemplo, algumas culturas que usam a burca, né? Então, elas se sentem, às vezes, culpadas. Tem umas que já saíram, né, dessa fase, mas elas se sentem culpadas e elas usam, porque é ruim, né, se mostrar. Então, as mulheres lá têm um conceito por conta da cultura. Outra situação é as vividas no passado que nos deram traumas. Olha, nós estamos nessa encarnação, nós cometemos algum delito,
nós desencarnamos, nós vamos para o nosso lar, dependendo do delito, fizeram a vaga para o nosso lar, né? Às vezes nós vamos, né, dependendo da situação, para zonas inferiores, onde lá encontramos os algozes que vão nos infernizar. Então, se nós estamos em zonas ruins, e dependendo dos serviços intercessórios, ou mesmo de nós mesmos, entendermos o processo como fez André Luiz, quando ele pede ajuda e aparece o mentor. Então, numa situação em que a própria pessoa, ou por serviços intercessórios, que são serviços de seres desencarnados e também encarnados, que estão pedindo por aquele ser, né? Ela é resgatada. Mas muitas vezes essa situação traumatizante já ficou gravada. E aí, mesmo com ajuda, as pessoas estão vivenciando aquilo que fizeram no passado, ou mesmo aquela agonia de estarem em zonas umbralinas. Nos Mensageiros, quando André Luiz participa de alguns trabalhos de passes e tudo mais, alguns que já estavam preparados, alguns espíritos que permaneciam em estado letárgico, como se estivessem dormindo, mas a mente estava ligada aos pesadelos de situações passadas. E aí, quando eles recebem o passe, muitos não conseguem, eles saem correndo, porque aquilo é aterrorizante para eles, né? Bom, e se não superar, reencarna? Se ainda assim estiver gravado, nessa reencarnação ele começa a ter medos infundados, mas não vindos dessa encarnação, mas de encarnações passadas. A gente costuma contar muito, vocês se não ouviram, vou contar pela primeira vez, do caso de um senhor, que era um senhor muito bom, trabalhador, e ele estava trabalhando numa empresa, nunca tinha sentido nada, e aí ele é convidado para ser preposto da empresa numa ação trabalhista. Não tinha nada a ver com ele, ele só foi lá representar a empresa. Quando chegou lá, ele teve um ataque de pânico, uma coisa absurda, que o impactou, ele não conseguia mais viver tranquilamente. Aí ele foi procurar ajuda. E aí, onde a gente pode procurar ajuda, muitas vezes, na casa espírita, onde ali foi, né, revelado, e teve um porquê, não é assim, a gente chega lá, vai fazer uma consulta, não é assim, a gente sabe, mas nesse caso houve a necessidade de informá-lo que, em encarnações passadas, ele havia participado como piratas, fazer esses saques, e ele foi pego, foi levado a julgamento e foi decapitado. Então, quer dizer, aquilo que estava no passado dele, por algum motivo, ainda estava gravado no ser. E naquele momento que ele estava fazendo uma coisa tão simples, representando, veio tudo à tona. Aí foi revelado por necessidade, né? E ele, então, pôde voltar à sua vida normal. Então, essa é uma outra situação que nos dá ansiedade. Uma outra coisa também, para pais e educadores, é a respeito das crianças, que estão se desenvolvendo. Hoje nem tanto, né? Mas no passado, aí, décadas atrás, a coisa era mais intensa. Então, os pais incutiam medos infundados nas crianças. Bicho-papão, homem do saco, sei lá, saci-pererê e outras bruxas e outras coisas, né? Então, isso faz com que a criança fique com aquele trauma que pode, no futuro, desencadear um processo de ansiedade tremendo. Então, assim, e aí vai. São várias situações em que a gente tem essa ansiedade patológica, tá? A normal é normal. Bom, tratamento. Aqui eu também relacionei algumas coisas. Por exemplo, autoavaliação. Eu estava contando aqui que eu estava vindo para cá, hoje um dia atípico no trânsito, né? E aquilo começou a me dar aquela bate. Aí eu falei, bom, eu posso ter pânico e dizer, José Roberto, faz a palestra que eu não vou chegar. Ou eu posso falar, o trânsito vai andar, mesmo que eu chegue
5 minutos, né? Então, assim, é levar para o racional, tirar do emocional e levar para o racional. Então, muitas vezes na vida da gente, a gente está numa situação que a gente não para refletir. Né? Então, a situação financeira, relacional, política, econômica, né? Tudo isso vai deixando a gente aflito. Se a gente entrar em sintonia com essas situações, como a gente fica? Né? Mas se a gente pegar, opa, vou colocar para o racional aqui. Devo assistir esse jornal, aquele jornal que pinga sangue, né? Mas tem tanta coisa. Olha, tem um filme sobre a doutrina espírita, tem um romance muito gostoso, e aí vai. Então, são opções, mas a gente está tão acelerado que não pensa nisso. Outra coisa, respiração, alimentação, exercício físico, tudo aquilo que a gente sabe que é bom para a gente, mas a gente não para, a gente vai naquela agonia, trabalho, casa, estudo e filhos, e, né? A gente precisa parar e refletir um pouco. Religiosidade. Religiosidade é uma coisa boa, todo mundo, né, deve ter ou tem, né, que é diferente de religião. A religião, a gente tem opção de escolha. Então, se aquela religião ela está colocando um Deus severo, está colocando a ideia de inferno, penas infinitas, isso está me trazendo bem? Né? Ou aquela religião racional, onde eu posso perceber que depende de mim a minha felicidade também, o uso correto do meu livre-arbítrio. Né? Então, essa religiosidade que a gente está falando, que a gente vai entrar no texto, que eu ainda não entrei. E aí, se ainda com tudo isso não resolver, psiquiatra, em muitos casos, medicamento e a psicoterapia, seja ela qual for, que vai tirar a pessoa daquela situação, né, de pânico. Nesse texto, As Dores da Alma, desse livro, é do médium Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito Hamed. Fala assim, é muito bonito, gente, depois vocês procuram pela internet, As Dores da Alma, falando especificamente sobre ansiedade. Ele coloca assim, você já tomou consciência da tua ansiedade? Às vezes você está se atropelando e atrapalhando e atropelando quem está do teu lado. Então, às vezes, a gente sai com pressa, faz tudo, né? Isso faz um mal danado para a gente. E também faz para aquele que está do lado da gente. Às vezes, a gente é invasivo na vida do outro. Então, a gente, avaliando isso, a gente pode responder, por onde vai a minha ansiedade? Ela está normal? Ela está indo para os lados da patologia? Preciso procurar ajuda ou não? Então, eles falam aqui para a gente responder isso com sinceridade. E quando a gente fala aqui sobre Santo Agostinho tantas vezes, é na autoavaliação que nós precisamos para tudo, inclusive nessa questão da ansiedade. O texto nos leva de novo a fazer uma autoavaliação. E eu vou ler aqui para vocês essa frase. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Ou seja, se nós temos um projeto reencarnatório, não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Vamos entender o que acontece, vamos estudar a doutrina, vamos ver como ela pode ser aplicada na minha vida para diminuir o meu sofrimento. Então, se a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer ou não, mas muito melhor se a gente fizer. Isso em nosso benefício, não é benefício do próximo, é de nós em primeiro lugar. Vive com plenitude o presente. De novo, estamos atropelando, pensando no futuro. Ok, a gente tem que ter uma certa estabilidade financeira, né? A gente tem que ter certo planejamento tranquilo. Mas quando isso está te tirando o sono, quando isso está prejudicando a sua saúde, reveja, vamos avaliar tudo isso e vamos viver um dia de cada vez. Quem é que garante que amanhã as coisas estão solucionadas sem que essa preocupação mexa conosco? Fala aqui também que tudo que a gente aprende e passa tem um porquê. Porque há uma necessidade para que nós estejamos passando por aquilo. Né? E quando a gente não aprende,
a vida vai trazendo. A gente sai dela, a vida traz de novo. A gente sai dela, a vida traz de novo. Oi, então o que estão querendo dizer aqui? Né? Então é rever essa situação da gente, né? Porque a vida traz o aprendizado. Eu já falei aqui e vou repetir. Quando a gente está diante de uma situação, normalmente a gente se pergunta por quê? E aí essa pergunta enfraquecedora faz com que a gente se coloque no lugar de vítima. Coitados, né? Por quê? Agora você fala, para quê? É uma pergunta fortalecedora, né? Então a gente vai refletir o que isso vai me dar de aprendizado, o que isso vai me fazer evoluir. E se a gente olhar para trás, quando a gente estava lá numa situação difícil, a gente vai perceber que isso é uma alavancada na nossa encarnação. Porque se a gente estiver naquela situação morninha, a gente vai crescer? A gente até pode crescer, claro, né? A gente vem pelo amor ou pela dor, né? Então, as situações são colocadas para nos alavancar, né? A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece segundo as leis naturais. Quando a gente está muito, né, para baixo, o que a gente faz? A gente entra numa sintonia ruim, normalmente, né? Enquanto que é nessa situação que a gente tem que se ligar à espiritualidade. Através do quê? Das preces. É a que vai nos conectar ao Criador ou aos seus mensageiros, né? Então, a prece, ela pode ser para agradecer, pedir e louvar. E a gente fica pedindo, mas pedindo o quê? O que a gente quer. Não é segundo a vontade de Deus. Então, vamos pensar também. Poxa, eu estou passando por essa situação, para quê? E tentar sair dessa situação. E aí, eu digo uma coisa. Será que a gente tem fé e confiança necessário? Né? Porque é gostoso estar todo mundo bem, saúde, finanças. É gostoso, né? Eu gosto também, todo mundo gosta. Mas a nossa vida é assim? Se a gente está num planeta de provas e expiações, não é assim. Então, nós estamos sempre diante de situações que vão fazer com que a gente alavanque. Ou a gente entra numa situação, adoece, não sai dessa. Então, fé e confiança, tudo aquilo que a gente precisa passar, gente, está no nosso processo reencarnatório. Aí o texto fala assim, para a gente olhar a natureza, olhar as plantas, o curso das águas, a natureza como um todo, né? Então, tudo tem o seu momento. E a gente quer estar sempre colocando à frente, né? A gente não se desespera. Então, ele fala assim que toda experiência enriquece se você souber aproveitar. Aí você fala assim, mas eu estou olhando lá o vizinho, ele está feliz, está viajando, a grama dele é tão mais verdinha que a minha, né? Cada um tem a sua experiência, gente. Se uma pessoa nasceu bonita, inteligente, bem de vida, uma coisa ou outra, né? Ou tudo junto, é a experiência dela. Experiência dela. Houve criação parcial? Não. Deus é onipotente, perfeito. Ele faz a criação, nós recebemos o corpo de acordo com a necessidade e o merecimento. Então, vamos parar de olhar a grama do vizinho, vamos molhar a grama lá de casa, não é? E a gente começa a ficar naquele processo triste de ansiedade. Outra coisa que fala o texto é conhecer o limite do necessário. Ele diz que o sábio reconhece, mas o sábio nasceu sábio porque já vivenciou, né? Então, agora está muito na moda falar assim, como que é? Menos é mais? Menos é mais? Né? Menos é mais. Então, agora a gente vai entrando assim num conceito, né, de que para que tanto? Mas tem gente que ainda está nessa situação, quero mais, workaholic, que vai trabalhar, que vai adoecer, que não vai aproveitar a vida, né? E a gente não entende que tudo tem uma perfeita harmonia. Aí hoje, falando sobre texto aqui, aí eu lembrei, é por isso que fala melhor idade.
Porque todo mundo fala assim, como melhor idade? Se dói tudo, se isso e aquilo, né? Mas aí você começa a pensar, quem passou dos 60, começa a refletir no tempo, né? Então, perguntando assim, que idade você tem? Aí eu tenho 10 anos. Né? 10 anos, o que eu acho que eu ainda vou viver. Então, é essa a idade que a gente tem que pensar, no quanto ainda a gente vai viver, não o que viveu. Né? Então, quem já passou dos 60 ou mais, dá a real importância às coisas. Aquilo que, né, o tempo, né, são mais calmos, são mais tranquilos. Tem exceção, né? Tem gente que nasce e vai morrer assim. Mas a gente sempre acha que há um progresso a fazer. Aqueles que têm consciência já vão começando a entender como funciona a vida. E para encerrar aqui, eu vou falar uma oração que eu amo, vou ler bem devagarzinho, tá? Que é aquela que vocês conhecem, mas é sempre bom a gente repetir. Parece que ela veio depois da Segunda Guerra Mundial e ninguém sabe o autor. É a oração da serenidade. Diz assim: conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como ele aceitou este mundo tal como é, e não como eu queria que fosse, confiando que ele acertará tudo, contanto que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele eternamente na próxima. Uma boa tarde. Peraí, eu não sei se vai ter pergunta. Vem cá. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fala, Silvia. Quando você fala da criança, né, uma outra coisa que traz muita patologia para a criança é a comparação, né? E a cobrança. Comparar uma criança com outra, sim, cobrar demais, não só a criança como adulto. E isso fazem estragos muito grandes na vida de uma criança. Com certeza, Silvia. Obrigada pela contribuição, que é verdade. Num processo depois muito doloroso. É uma forma de ameaçar, né? Porque se a gente no passado falava sobre esses temores todos, hoje, muitas vezes, as pessoas ainda não se conscientizaram, né, de como educar uma criança, respeitar a maturidade. Eu acho assim que quem tem interesse falar sobre a maturidade em quadrantes, né? Primeiro, os pais precisam determinar. Né? A criança ainda está imatura, tal. Depois ela vai persuadir, depois ela vai compartilhar e depois ela vai delegar. Então, assim, são quadrantes que a criança vai aos pouquinhos, né? E uma dessas questões, que está, inclusive, na liderança situacional, ela fala assim: cada filho é um filho. Então, isso que você falou, Silvia, é de suma importância, porque ninguém gosta de ser comparado. Eu não gosto, você não gosta, né? Então, por que nós vamos fazer esse ato de terrorismo com uma criança que está formando, né, fisicamente, psicologicamente? Isso, gente, depois só no divã. Só no divã. A gente tem que perceber quando fizeram isso com a gente. Porque, às vezes, você faz porque já fizeram com você e você acha, entre aspas, que é natural. Isso é um processo chamado repetição. Exatamente, porque já aconteceu. E aí você está fazendo isso de novo, né? E, às vezes, não tem a consciência, né? Porque esses processos de repetição, enquanto você não denominar, dar um objetivo, aquilo vai acontecer, né? Então, assim, graças a Deus que nós estamos agora caminhando
para um raciocínio lógico, né? Trabalhando mais as leis morais. Quando a gente entender que as leis morais e as leis da terra têm que caminhar juntas, a gente não vai mais aterrorizar desse tanto as crianças, né? Mais alguém gostaria de... Não? Tá. Então, tá. Obrigada, gente. Bom, chegou agora, né, depois dessas palavras, né, depois de muita reflexão, o nosso momento de doação. Vamos abrir os nossos corações e as nossas mentes, envolvendo com muito amor e carinho ao nosso querido planeta Terra. Esse planeta tão lindo que sempre nos proporciona o melhor quando nós estamos abertos para recebê-lo, para percebê-lo. E que esse amor e esse carinho se expanda por cada canto do planeta, envolvendo a cada habitante das plantas, os minerais, os animais e cada ser humano, estimulados para o progresso, para o crescimento, para o desenvolvimento, respeitando cada um o seu tempo, cada um o seu jeito de ser. E agora, uma vibração para todos aqueles que lembramos nesse momento que precisam de uma força maior neste momento, porque passam por algum grande desafio, alguma situação complexa com quem tenham que lidar, seja de saúde, seja financeira, seja emocional. Vibremos por cada uma destas pessoas. E envolvidos nesse amor, nesse carinho e nessa paz, elevamos o nosso pensamento, o nosso coração ao nosso Mestre, que sempre está olhando por nós, nos orientando. Todos os companheiros da espiritualidade maior que nos acompanham sempre. E agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Vocês aguardam só um pouquinho que a gente só vai preparar a sala de passe, tá bom? Uma boa tarde para todos. E bom jogo!